E a Justiça determinou a penhora de R$ 88.900 de contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, em ação de indenização por danos morais, movida aí pela repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Com a palavra, os comentaristas do Portal UOL, Fabíola Cidral, Josias de Souza e Thales Faria. É isso. Falando da família Bolsonaro, tem uma decisão da Justiça, e falando de Justiça, tem uma decisão de Justiça contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho, né, de Jair, no caso daquele processo envolvendo a jornalista da Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Melo. O que aconteceu? A Justiça determinou a penhora de R$ 88.900 das contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro nessa ação de indenização por danos morais movidas pela repórter Patrícia Campos Melo, da Folha. Tal determinação aconteceu depois do deputado não ter pago o valor no prazo determinado. E aí veio a Justiça e pediu a penhora de quase R$ 89 mil das contas dele. Estão inclusos nesses cálculos 35 mil de indenização, além também das custas processuais relativas à falta de pagamento. O montante bloqueado em caráter provisório, né? Ele é bloqueado em caráter provisório, isso porque ainda há um recurso pendente no Supremo Tribunal Federal, no qual ele contesta essa condenação, o deputado federal. Em agosto, após o pedido da repórter, a primeira instância determinou que houvesse o pagamento do montante devido. O deputado apresentou uma contestação, alegando haver excesso no valor. E aí, agora vem a decisão, determina a penhora do dinheiro em depósito ou aplicação financeira existente nas instituições vinculadas ao Banco do Brasil, mediante bloqueio de valores até o limite da dívida executada. Essa é a decisão atual da Justiça. Só para a gente lembrar o caso, ele foi condenado, Eduardo Bolsonaro, em 2021, pela primeira instância, a indenizar a jornalista R$ 30 mil, além do pagamento das custas processuais, justamente pelo fato de ele ter utilizado palavras ali, ofensas de cunho sexual numa live que ele fez, numa publicação em rede social. Durante a transmissão ao vivo, o deputado Eduardo Bolsonaro disse, entre outras coisas, que a jornalista tentava seduzir para obter informações que fossem prejudiciais ao seu pai, o então presidente Jair Bolsonaro. Em suas afirmações na época, o deputado fez referência, inclusive, a um ex-funcionário de uma agência de disparo de mensagens em massa, que insultou a Patrícia em uma sessão de CPI da fake news. Enfim, foi algo muito agressivo e forte contra essa grande jornalista, e agora a determinação penhora no Eduardo Bolsonaro, Josias. Decisão correta, né? Tem que penhorar mesmo. A Patrícia Campos Melo fez um trabalho notável, Fabiola. Ela revelou as tramóias eleitorais praticadas pelo Bolsonaro e pelos seus operadores, entre eles os filhos, no escurinho do WhatsApp, para manipular os eleitores na disputa presidencial de 2018. Um trabalho notável, que, aliás, depois foi esmiuçado num julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal reconheceu que as tramóias apontadas nas reportagens da Patrícia, de fato, foram efetivadas, mas entendeu que não se deveria caçar a chapa do Bolsonaro e do, então, vice-presidente, o Hamilton Mourão, porque não estava muito claro se essas tramóias contribuíram ou não para a vitória, se foram ou não decisivas para a vitória do Bolsonaro em 2018. Então, por conveniência política, o TSE se absteve de punir a chapa. Agora, as coisas aconteceram tal como foram apontadas nas reportagens da Patrícia. E a família Bolsonaro nunca se conformou com a veracidade, com a forma eficiente com que a Patrícia expôs as suas estripulias no WhatsApp. O próprio Bolsonaro já havia feito ataques misóginos a Patrícia Campos Melo. O Eduardo Bolsonaro ecoou essas ofensas e
a Patrícia fez algo que, a meu juízo, naquela ocasião, todos os jornalistas que foram ofendidos por essa família deveriam ter feito. Ela foi à justiça e obteve ganho de causa em todos os processos que moveu. Derrotou o Bolsonaro, derrotou o Eduardo Bolsonaro. Ela não teve uma derrota judicial. Não é? Agora está ralando para obter o resultado final, que é, a dentada que o judiciário está impondo aos Bolsonaro no bolso, que é onde eles mais sentem, é onde eles mais se incomodam. Não é? Então é preciso pagar mesmo. Já perdeu, o processo já foi julgado, agora eles fogem, porque eles são muito corajosos na hora de ofender, são corajosíssimos, mas se escondem na hora de prestar contas. O Eduardo Bolsonaro costuma se esconder, inclusive de oficial de justiça, quando vão lá entregar alguma intimação para ele, ele aí foge, ele nunca está no gabinete, e agora, quando chega a hora de pagar a conta, aí mesmo é que ele se abstém de dar as caras, né? Aí, nessa hora, ele não é tão corajoso. Então, cabe à justiça fazer o que está sendo feito, penhorar os bens e executar a dívida. Ele que pague, ele precisa pagar pela incontinência verbal, Fabiola. Criminoso tem que pagar pelos crimes. Ele cometeu o crime, ele injuriou, ele caluniou, ele ofendeu a jornalista e precisa pagar por isso. O que as pessoas estão questionando aqui, o Thales, é sobre os valores, né? Na verdade, o valor dessa ação é de R$ 30.000, com os custos aí e o tempo foi para quase R$ 89.000. Essa é a penhora que foi determinada pela Justiça. Você acha que esses valores são justos? Tinha que ser mais? Porque é isso, eles falam, pagam esse valor, não tem tanto impacto no bolso, apesar que é um valor alto, mas não é muito impactante para ele, no caso? A ele não. Se fosse eu a decidir, seria um valor muito maior. Agora, o curioso dessa história é o desrespeito que eles têm, até pela lei, pela justiça. O juiz manda pagar, ele não paga. Não paga. É engraçado que eles atribuem aos outros o desrespeito às leis, o crime. Os outros são todos criminosos. Os outros não respeitam a lei. O Bolsonaro chega a dizer que os ministros do Supremo não respeitam a lei. O Alexandre de Moraes não respeita a lei. Mas eles não. Eles não precisam se submeter. Aí não paga. A justiça diz assim: pague aqui, ele não paga. Acabou, não vai pagar. Ou como chegou aquele Daniel Silveira, que foi condenado a andar com o tornozeleira, ele simplesmente ignorava a tornozeleira, tirava. Eles fazem isso seguidamente. É isso que é estranho. É uma coisa ideológica de que a justiça deve ser usada para os outros. Para nós, a justiça não tem valor. Ela está sempre errada. Sempre contra a lei. Se não for a lei dos homens, é a lei de Deus. Mas a justiça não tem valor quando se volta contra nós outros aqui.